Vitória, a partir de que momento o cidadão ele pode requerer, né, junto ao INSS esse benefício? Bem, o momento de requerimento é o momento que o cidadão identifica, por exemplo, através de um laudo médico que tem uma deficiência, ou aquele que é idoso quando completar os 65 anos de idade, e se de fato a sua renda for dentro daquele limite estabelecido por lei, que em regra é 1/4 de salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo, inferior a esse valor, então tem a possibilidade de buscar junto ao INSS esse benefício. E aí vai passar por todo o procedimento de análise para que seja, ao final, negado ou concedido. Tem um valor fixo desse benefício ou ele é avaliado dependendo de cada caso? O benefício tem um valor mensal de um salário mínimo. Então, é uma garantia constitucional e também das demais leis de que esse benefício seja concedido no valor de um salário mínimo. Então, quer dizer que é o valor básico mesmo de concessão. Isso. É só o salário mínimo vigente, né? Exatamente. Então, é importante colocar isso, porque muitas vezes as pessoas podem achar que ele pode superar o salário mínimo. Então o governo não permite isso, né? Não, apenas um salário mínimo. Exatamente. Então tá aí explicado isso. No caso de pessoas com deficiência, que a maioria recebem esse benefício, como requerer, né? Como é que é o passo a passo? Que você possa explicar para quem está ouvindo. Muita gente, eu já vi vários casos de pessoas chegarem aqui, olha, eu fui com meu filho, né? A gente trouxe um caso de uma criança com autismo, não foi, Karen? Tony. Que a ouvinte teve que pedir ajuda, né? A gente para viajar, porque essa questão da perícia, né? Que estavam jogando, o camarada de Serra Talhada estava jogando para outro estado, né? Para a capital, e ela foi jogada para o Recife. Quando chegou lá ainda foi um maior problema, porque a criança não tinha identidade, queriam exigir a identidade dessa criança de 5 anos de idade. Enfim, então, ainda tem algumas questões que a população não sabe. Então, alguém está me ouvindo agora, tem uma pessoa com deficiência, está querendo requerer o benefício, como é que faz, né? Quais são os documentos que precisam ser reunidos, né, para poder solicitar esse benefício? Bem, existem alguns documentos que são exigidos até quando vai fazer o requerimento lá no site do INSS. Tem alguns que vêm com uma certa exigência, que é, por exemplo, a questão dos documentos pessoais, de identificação pessoal e etc. Mas a questão do laudo médico, por exemplo, é um documento exigido, e quando ele consta ali o CID, que é a classificação internacional, isso já vai auxiliar o perito que for fazer essa avaliação médica. Então, a gente diz que
benefício que os documentos obrigatórios são, obviamente, os de identificação, mas também a documentação médica, a inscrição no cadastro único é necessária para a concessão. E existem outros documentos que podem ajudar, por exemplo, a comprovação dos gastos com alimentação, dos gastos da casa, gasto com a medicação, no caso de uma pessoa que realmente tem uma deficiência que necessita fazer uso de medicação constante. Então, esses são documentos que ajudam. Mas os principais seriam mesmo os documentos pessoais, a inscrição no cadastro único, essa comprovação, e os laudos médicos, as receitas e etc. É possível receber 2 ou mais benefícios dentro do mesmo núcleo familiar? Sim, é possível. Porque o BPC não entra na avaliação da renda. Então, ele não é considerado para fins de renda. Então, as pessoas da mesma casa podem sim vir a receber a receber o benefício. Então, mais de uma pessoa tem a possibilidade, sim. E se, por exemplo, um filho, né, uma criança especial, o filho está recebendo aí o BPC, isso impede alguma coisa dos pais trabalharem? Ou eles podem trabalhar, podem ter uma renda normal? Bem, é uma questão um pouco delicada, mas em tese não impede. A questão é que o rendimento da família precisa se manter naquele 1/4 de salário mínimo. E, por exemplo, alguém ali da família vai precisar ficar dando assistência àquela criança. Então, já não vai trabalhar, né? Então entende-se isso, né? Que não iria trabalhar, né? Isso, em tese não. Não sei que tivesse assim alguém da casa que realmente pudesse ficar uma avó, algo nessa linha. Mas isso pode ser até visto com maus olhos, a depender. Mas o principal mesmo é a não superação da renda. Então, ainda que digamos que os 2 pais trabalhassem, mas a irmã mais velha, o avô, ficasse com a criança, a questão é que não pode haver essa superação de renda. Esse é o fator principal. No seu ponto de vista, né, pessoal, você concorda com essa exigência? Porque eu estou dizendo isso porque se você for colocar na ponta do lápis um salário mínimo para uma pessoa que muitas vezes, por exemplo, a mãe abdica de trabalhar e vai cuidar do seu filho, trazendo como exemplo uma criança com deficiência. E aí ela está deixando de trazer, né, o sustento para dentro de casa. Mas esquece também. As pessoas esquecem muitas vezes que aquela criança precisa de medicamentos. Aí quando vai comprar medicamento... Às vezes o gasto é muito grande, exatamente, né? Supera o salário mínimo. Então, se a mãe pudesse trabalhar de alguma maneira para trazer o sustento também, então seria interessante pensar isso. E por isso que eu perguntei, né? Você acha justo isso, né? Delimitar, porque só sabe a realidade de quem cuida de uma criança com deficiência, quem tem e quem sabe as despesas, né, mensais. Isso. E ainda mais como a gente fala do poder de compra que a gente tá tendo, o salário não tá tendo mais esse poder de compra, né? Então, eu no meu ponto de vista, eu acho que era bom que fosse reavaliado mais na frente um pouquinho, de aumentar um pouco mais esse teto para que permitisse que mais pessoas pudessem trabalhar naquela casa, né, para suprir essas demandas, né? Então, em relação ao critério de renda, se essa exigência seria justa ou não. Inclusive, modificado. Então, no meu TCC, eu defendo a opinião de que ele deveria ser aumentado, justamente em virtude de um princípio que é base assim do nosso país, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, como eu posso ter uma vida digna se eu não tenho os recursos necessários para ter essa vida digna? E como é que um benefício que decorre justamente dessa dignidade, que vem desse princípio, tem uma exigência de miserabilidade? É contraditório, ao meu ver. Então, eu acredito que esse critério deveria ser, de fato, aumentado, porque realmente a realidade do cidadão, do brasileiro comum, entre aspas, não usando de forma negativamente, mas no sentido daquela pessoa que tem o seu trabalho ali, muitas vezes não tem um trabalho, ou seja, uma pessoa que não tem riquezas, não tem posses. Então, a realidade de uma pessoa que vive ali na linha da pobreza, que precisa estar dentro desse critério de miserabilidade, é muito complicada.